Deficiência intelectual no contexto escolar, percepção de pais, escola e o papel dos educadores no processo de inclusão. Parte 2. Parceria da escola, professor com a família, mediando a inserção dos alunos com deficiência intelectual. Então, a família é o sustentáculo do ser humano. O quanto é importante a família, para a estrutura do ser humano. A gente se sente apoiado, querido, a questão de carinho, de afeto, de segurança, tudo isso a família, por mais simples que ela seja, ela nos passa isso e isso nos faz um ser humano muito melhor. Então, o quanto tudo isso é importante, por isso ela é a nossa base. Esse compromisso e o vínculo da família com a criança e o jovem faz com que eles sejam cuidados, melhor cuidados, tem alguém olhando, sempre aprimorando aí esse olhar com relação, a gente passa a conhecer o jovem, a criança, e a família vai dando aí as orientações necessárias para que ele se sinta em segurança dentro de uma sociedade. Passa para ele quais são as suas necessidades, tenta suprir aí as necessidades básicas com relação aí à sua alimentação, que ele precisa em cada fase da sua vida, a questão aí de orientação médica, a questão estudantil também, tudo isso a família tem essa preocupação para que ele seja, na verdade, um ser humano melhor, para criar a sua cidadania, crescer como uma pessoa aí, com todas as suas necessidades supridas. Então, tem dentro do seu local, dentro da sua família, desenvolver-se com segurança, aprender a se relacionar. A família passa para nós toda essa questão de valores, relacionamentos, saber falar, saber se comportar, respeitar, enfim, tudo aquilo que a gente ensina aí para os nossos filhos, para que ele seja um cidadão melhor. E segundo Vygotsky, o comportamento do ser humano ele é formado por peculiaridades, por características, por condições biológicas e sociais no seu crescimento. Então, dentro da sociedade, conforme o ser humano vai crescendo, ele vai se desenvolvendo, e aprendendo também dentro do seu meio ambiente. Tudo isso traz crescimento. Então, desde o nascimento, o homem já é um ser social. Mas alguém pode perguntar, mas como lá o bebezinho já pode ser um ser social? Ele é um ser social à medida que ele já convive com seus familiares, com a mãe, que é o convívio mais próximo que ele tem. Esse convívio já é uma primeira oportunidade dele fazer aí esse contato com alguém. Ele não se desenvolve se não for a partir dos conhecimentos, dos cuidados que a mãe ou os responsáveis vão passar para a criança. A questão da fala, aprender a falar. Nós não falamos sozinhos, alguém nos ensina a falar, a andar, nos pega pelas mãos. Então, tudo isso é a partir desse social, nem que for a partir de uma única pessoa, ou várias pessoas comprometidas com o nosso conhecimento. O pai, a mãe, os responsáveis nos fazem crescer nessa medida. Mas a gente já pratica desde então esse relacionamento social, que é um desenvolvimento que a gente tem com as pessoas que estão mais próximas. E todas essas manifestações acontecem porque existe paralelamente um social por trás, que é o pai, é a mãe, é uma pessoa responsável por nós. Nós não temos nenhuma atitude quando o bebê, a não ser a partir de alguém que toma a iniciativa de nos proporcionar tudo isso, com amor, com carinho, com afeto, com respeito. Então, antes mesmo de nós desenvolvermos a nossa linguagem oral, o ser humano, o homem, ele interage com aqueles que estão em nossa volta a partir do ambiente que nós estamos inseridos. A percepção, então, dos pais na família é quando uma criança nasce, ela tem uma expectativa muito grande, Qualquer mulher grávida, sempre na hora de dar à luz, ela quer saber, quer conhecer a criança, que venha perfeita, que ela possa falar. Então, 1000 planos são realizados por um casal ou por alguém que vai ficar responsável por essa criança.
E quando esse casal ou esses responsáveis têm a ciência de que eles vão ter na sua família uma criança deficiente, algo cai por terra, toda essa expectativa que se tem, né? Ninguém espera ter um filho deficiente, mas é uma realidade, né? E os pais nem sempre estão preparados. Não estão preparados nem quando a criança é normal, quer lidar ali com um novo ser que vem compor aí essa nova família, né? Imagine então uma criança deficiente, né? O quanto ela mobiliza toda essa realidade familiar e quanto ela, né, vai poder desestruturar até uma mãe que tinha uma outra expectativa com relação a essa criança, né? O primeiro filho sempre é uma expectativa, porque a gente não sabe lidar com a criança, vai aprendendo ao longo do tempo, mesmo que ela seja normal. Quando a criança tem algum comprometimento, isso é algo maior ainda, né? O quanto os responsáveis têm que se conscientizar com relação a essa criança, né? Porque é um ser humano e ela deve ser tratada como tal. Ela tem que crescer, ela vai ter que se desenvolver, enfim. Como nós fazemos isso com alguma criança que tem esse comprometimento? Então, num primeiro momento, a família, como eu disse, ela fica desestruturada, psicologicamente abalada, porque para ela, né, não sabe lidar com o que vai ser daquela criança, né? Mas sabe-se que com o nascimento dessa criança, os projetos de vida, né, da família são postergados e pode se prolongar por um bom tempo, até que tudo seja assimilado por esse grupo, por essa família, por esses responsáveis, né? Até porque tudo aí é uma incógnita para se poder trabalhar com relação a essa criança. Com relação à educação precoce para a criança, a atenção com relação à criança que nasce com algum comprometimento, num primeiro momento, se deve procurar pessoas que têm esses conhecimentos para que ela não seja aí, simplesmente, né, o tempo passar para ver o que nós vamos fazer com relação a a educação dessa criança. Logo de início, procurar profissionais da área para saber como se deve fazer uma terapia, algo que a criança possa desenvolver e os pais, os responsáveis, também saberem lidar com essa criança, né? O quanto isso é importante, de responsabilidade dos pais tomar iniciativa para que as crianças possam, para que essas crianças que nascem com esse comprometimento, né, possam ser encaminhadas da melhor forma possível. Não adianta esconder a criança, existe uma realidade e tem que tomar ciência. Mas o que a gente deve fazer, o que a família deve fazer? É procurar profissionais que possam orientá-los da melhor forma possível. Dessa forma, então, a criança com necessidades educacionais especiais deve receber um apoio educacional, psicológico, né, desde sempre, desde que o pai e a mãe tenham notícia de que ela tem algum comprometimento. Precocemente, então, essa criança deve ser orientada e melhor ainda a família, para que desde cedo ela possa se desenvolver da melhor forma possível, né? Então, toda a educação deve começar precocemente, desde que a criança nasce, mesmo que a criança evolua, mesmo que a criança não evolua normalmente, mas ela teve uma educação, ela teve uma terapia, ela foi encaminhada e ao longo do tempo vai existir aí uma evolução com relação a essa questão aí do comprometimento que possivelmente essa criança tem. Mas o importante é a família tomar conhecimento, ciência de como agir com relação a essa criança. Os programas de intervenção, então, estão aí na sociedade de hoje, né, para que a família e os responsáveis possam participar efetivamente desse processo aí. Então, os responsáveis devem favorecer a criança com relação à sua capacidade desde criança, né? Porque é mais maleável, é mais flexível. Então, trabalhando a criança com profissionais responsáveis que vão orientar nesse processo, né? Desde sempre, a criança tem como evoluir nessa caminhada junto com a família,
né, para que haja aí um desenvolvimento, uma evolução satisfatória com relação à capacidade evolutiva dessa criança. Esse atendimento, então, deve ser realizado em ambiente satisfatório, com profissionais adequados, mostrando carinho, atenção, né? A família sendo persistente, levando sempre em horários determinados por esses profissionais. Quanto tudo isso vem acarretar positivamente numa boa evolução para a criança, e a família também fica satisfeita com relação ao atendimento, de modo a proporcionar, então, um desenvolvimento importante com relação à criança. Quanto isso é satisfatório, esse atendimento educacional positivo, desde que a criança nasce e até quando determinado pelos profissionais da área.